Por isso que eu tenho muito cuidado nas coisas que eu vou transmitir, em nome de qualquer espírito, de qualquer ordem, de qualquer dimensão, né? Eu, seja ele terrícola, não terrícola, eu acredito que quanto mais o espírito é evoluído, ou o ser espiritual é evoluído, não é uma questão de bem e de mal, de bom ou de ruim. É uma questão de coerência e de congruência, né, com as leis divinas e sagradas que é a vida. Nenhum espírito evoluído, um extraterrestre, ou escambau do nome que der, vai vir taxar seres humanos ruins, morre, bem fica vivo. Os bons se vão ficar vivos. Olha, a gente ouve cada coisa na internet, cada coisa de canalizadores e de pessoas que eu fico assim, oh, meu Deus, só Jesus. Jesus nessa hora se pendura na cruz, o coitado, porque é complicado a mentalidade do ser humano, né? Por isso que o Edson é desse jeito mesmo, não sou apegado em nada, a não ser nos meus amigos, em Deus, nas coisas boas da vida, e o que é de ruim também eu não desfaço, mas vamos lá. Hoje a live está com a presença espiritual de Lisa, essa extraterrestre, que ela é uma acturiana, mas pertence à equipe dos pleidianos também, né, que as Pleiades são vários seres extraterrestres, né, e ela sabe dentro de mim, quando eu falo o nome dela, Lisa, também é um pseudônimo, ela também, ela não liga muito para essas coisas, acho que com eles eu me acertei, porque eles nunca me pediram para mim estudar muito sobre eles, eles falaram, quanto mais vocês estudam sobre nós, atrapalha. A vaidade atrapalha. Fique cru. Fica cru que é melhor. Então eu fico aqui, cruzinho. Eu só sei que é acturiano, pleidiano, uma meia dúzia, né? Porque a mensagem deles é amor. Então Lisa, Zing, que é outro ser espiritual, Tanakai, que é um amigo espiritual, em si está também no meu campo energético, que logo após essa live nós vamos escrever e fazer um trabalho, né, de psicografia com eles. Então eu não vou incorporar, mas eu vou falar, o Edson Rosa de cara limpa, vibrado com esses seres, respondendo algumas perguntas, em que Deus nos oriente. E o que eu posso falar sobre o tema é o seguinte, como qualquer vírus e qualquer doença, é fatal se a pessoa não se cuida. Como qualquer vírus do sarampo, da gripe, de qualquer tipo, zika, aquele outro chikungunya, é fatal se o ser humano não se cuide. Mas como a gente veio falar sobre imunidade vibracional, a gente veio falar do que nós nutrimos, né, do que nós somos por dentro. Eu também não perco tempo em ficar pregando a verdade na vida das pessoas, como elas devem ou não comer e se alimentar, né? Eu pergunto muito para esses seres do espaço o que eles acham disso. Eles dizem que é barbárie, eles dizem que isso é atrasado, mas eles dizem que nós somos terrícolas e mediante a nossa evolução está tudo certo. Por mais que é um certo que já está errado para nós. Agora, para eles que têm uma visão que já transpassaram por isso, né, como é que eles vão julgar? É a lógica. Então eles não julgam, mas eles dizem, né, o que o Avatar, aquele menino que eu sempre digo, aquele menino que está lá na Bíblia, lá, o Jesus, fala, né, não é o que entra pela nossa boca, é o que nutre o nosso coração, e é o que se preenche o nosso espírito, que polui toda a nossa vibração. Mas devemos, né, dentro do possível, ter uma alimentação sadia, dentro do possível. Porque não adianta a pessoa ser vegana, vegetariana, e ser uma pessoa estúpida, grossa, autoritária, pretensiosa, presunçosa, mentirosa, perseguidora, ruim, Maquiavel, vingativa. Isso é lixo. Então não adianta dizer que só come folha, não come porco, né? Se por dentro já é a porcaria. Então a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. A espiritualidade de luz tem muito mais o que fazer de que estar aqui se metendo que a gente come ou não come. Porém, é como Lisa me fala. Ela não fala bicho, animal, ela sempre diz seres cósmicos, né? Os animais, para eles, são seres cósmicos, assim como nós. Porém, eu não vou entrar em profundidade nesse quesito alimentação. Eu acho que cada um cuida de sua vida nesse sentido. Particularmente, eu, Edson, dependendo de Lisa, de qualquer espírito, eu faço esforço para me refazer no que como. Ainda não consegui ser totalmente, vamos dizer, nem vegano, nem carnívoro. Sou eu mesmo, né? Agora eu tento, dentro do meu possível, ser uma pessoa honesta e justa com as outras e dentro do possível boa.
Então, a imunidade vibracional, que é o tema de hoje, e quem cura-se a cura, é simples. Todas as vezes que nós começamos a fazer aquele nomezinho, aquela receita do bolo que tem em casa espírita, templo evangélico, né? Tem messiânica, tem também na religião católica, na Umbanda, né? Chamada reforma íntima. Reforma íntima é uma bula maravilhosa para imunidade vibracional. Lembrando que a pessoa ser boazinha não credibiliza ela a desencarnar ou não com o vírus, com coronavírus, ou com uma chikungunya, ou com algo assim. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer. Porém, uma pessoa que se conserva vibratoriamente, independente da idade, mas vibratoriamente, com o seu tônus vibracional mais lúcido, as possibilidades da conjuntura orgânica ser muito mais sadia, mais imune, mais forte, mais salutar contra qualquer vírus, inclusive o que ela poderia alimentar como uma dilicência, é enorme. Então, vibratoriamente falando, nós devemos agora, com esse vírus que está aí, e com outros mais que aí estão, começar dentro do possível, ou dentro do seu possível em si, ter mais, vamos dizer, educação higiênica. Não só no que nós exteriorizamos, mas também no que nós podemos nutrir por dentro de nós. Ok? O tema está aí, está aberto. Se for dentro do tema, a gente responde de uma forma que não ofenda. Se ofender, já peço desculpas desde agora. Mas você é extremamente direto e sincero e não absoluto, porque absoluto é só Deus. Ok? E cada um se agrega no que quiser, gosta do que quer e se apega também no que se faz bem se definir. A amiga Márcia Camon, ela pergunta assim: como podemos nos manter em equilíbrio vibracional curativo? Olha, minha amiga, eu vou ser bem sincero para você. Teve uma palestra que a gente deu em Porto Alegre e uma amiga espiritual chamada Sarita de Saragô falou uma coisa que aquilo me marcou. Ela com Madame Maria Padilha das Almas e eu psicometrando e telementando as duas, né? Como se fosse um gravador e passando. Isso aqui me marcou. Ela disse: não sejam positivos, porque não adianta ser positivo para fora se você é negativo para dentro. Então seja lúcido para dentro. Seja lúcido. Eu vou dar um exemplo, Márcia. Eu vou dar 3 exemplos para você, que eu já falei isso, mas vou falar de uma forma bem simples, dos amigos que estão me prestigiando, dando oi, gostando, não gostando. Para mim, tranquilo, podem se expressar. O canal aqui é para se expressar, eu não deleto nada. Uma coisa interessante, na fé, uma pessoa positiva, mas não lúcida. É uma pessoa que acha que Deus é escravo dela, que está preso numa imagem, que se vende por oferenda, que se troca por uma oração, e quando não, está no umbigo dela no que ela credibiliza como sagrado e divino, em algo de adoração. Sendo assim, a mesma pessoa crê que esse mesmo Deus ou espíritos, né, somente por agremiação religiosa dela, deve ser o salvador da pátria. Os outros que não crêem no que ela crê, está tudo queimando no mármore do inferno. Ou quando não, é uma pessoa que reza para algo divino e sagrado, pedindo a maledicência alheia, desejando o atraso da vida alheia. Isso não é lucidez, isso é positividade pretensiosa e presunçosa, de quem é um cego tentando ser guiado por um Deus mais cego ainda. Dei um exemplo do nosso dia a dia, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com caráter. Que era, por exemplo, eu sou, vamos dizer, positivo. Estou aqui rindo, brincando, fazendo live, mas eu sou uma pessoa que estou sempre querendo tirar proveito da vida alheia. Tiro proveito das dores alheias. Uso, abre aspas, a espiritualidade que eu trabalho para enganar as pessoas. Utilizo a minha mediunidade, a minha sensibilidade para dilubriar, para temer, para fazer as pessoas ter medo, para fazer as pessoas me seguirem pelo que eu sei, pelo que eu posso guardar em intelectualidade, não interessando e mostrando ao universo o que eu nutro como moralidade e como ética. Para muitos, isso é maravilhoso, porque isso é ser positivo. Para fora. Agora, não interessa se eu sou um todo podre, um excremento,
por dentro. O que interessa é que eu tenho. Então, se eu tenho, eu posso. Se eu pertenço, eu consigo. E se eu tenho, eu mantenho. Se eu tenho, eu mantenho. Estou falando de conhecimento. Então, hoje, muitas das vezes, basta a pessoa ter conhecimento, mas não precisa ter caráter. Basta a pessoa ter entendimento, não precisa ter ética. Basta a pessoa ter uma certa desenvoltura, uma desembravura, né? Um desbaraço em certos âmbitos do conhecimento, falar bonito, poetizar bonito, rimar bonito, que ela não precisa ter princípios morais. Para a maior parte da sociedade é a nossa realidade. Isso é gente, positiva. Agora, não posso dizer que é alguém lúcido espiritual. Dei 2 exemplos. E o terceiro exemplo é o exemplo mais comum de todo mundo no dia a dia. Isso serve até para mim, até lá embaixo, já confessando aqui, que o Edson Rosa pisa na própria canela, que eu trupico em cima do meu pé, que eu mordo a minha língua. De vez em quando eu me pego enfesado, irritado, teimoroso, medroso, arredio, porque eu sou humano. A diferença minha para vocês é que o meu nome é Edson Rosa e eu sou eu. E vocês são vocês. Mas nós somos muito parecidos. Talvez o nome diferente, o modo de agir também, mas somos humanos, cada um evoluindo no seu grau. Agora vem a terceira para encerrar a pergunta de Márcia. Uma coisa interessante. Eu sou bonitinho, bonitinha, bonzinho, caridoso para qualquer desconhecido ou amigo que não mora dentro de minha casa. Para quem mora dentro da minha casa, eu sou um desconhecido, até por espelho de manhã, antes de eu escovar e lavar minha face. Para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, eu só sou mais um. Agora, para os outros na rua, eu rasgo a camiseta, eu faço passeata, eu me estroporo todo, eu me arrebento todo. Então, para alguma maioria que interage assim, isso é ser positivo, é ser bonzinho. Mas será que eu estou sendo lúcido? Mediante as coisas que eu busco de elevar espiritual para fora e progresso espiritual moral para dentro? Está respondida a tua pergunta, Márcia. Então, a reforma íntima, ela dá uma coisa nessas 3 coisas que eu falei. Lucidez moral e ética espiritual nessa lucidez. Agora, positividade sem lucidez moral e sem ética espiritual vai dar o quê? Conveniência, aparência e pretensão, sendo alimentadas por vaidade, egoísmo e orgulho. Muito obrigado, Márcia, pela pergunta, está respondido aí, viu? Agora, se nós formos lúcidos, mediante o que seguimos para fora, mas também pelo que nutrimos para dentro, o universo, que não está preso no nosso bem, nem no nosso mal, ele vai conspirar conforme o nosso tônus vibracional, por dentro, pelo que é fato por dentro, não só pelo que é enfeite de feito para fora. Que o que tem mais são enfeites de feito para fora. Basta escrever um livro que já é o terapeuta do ano. Basta fazer uma palestra rimada, poetizada, que nem eu sou mitidinho, que isso não quer dizer que eu seja bom. Então, eu falo assim, longe de mim me preocupar com os outros no sentido de ciúmes ou inveja. Cada um faz do jeito que quer, não me incomoda. O que eu fico assim preocupado, fico analisando, é que as pessoas se cegam. Elas se vendem por tão pouco. Elas se vendem pelo que é belo por casca, mas não no que é luminoso por essência. Então é triste, né, Márcia? Então, vibratoriamente falando, nós estamos numa era que não adianta falar, rotar, poetizar, rimar, decorar, saber e entender. Se você não escuta o seu silêncio com educação e não se aconselha com o mesmo silêncio, com a quietude da sabedoria de fazer a reforma íntima por si mesmo. A reforma íntima, vibracionalmente falando, harmoniza e equilibra o curador, que se acura com a mesma, para assim ser um curativo para a sociedade. Não posso dizer que será cura, mas nós somos um curativo mutuamente. Valeu, Marciano? Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu só dei um toque aí. Cada um segue a fantasia e o delírio que quer. Eu acho interessante, eu vou dividir com vocês hoje, que isso não me incomodou, viu? Hoje eu vou fazer uma live que eu vou ganhar um monte de vaia depois, mas não tô nem aí, eu sou tranquilo. Eu e meu café e meus amigos espirituais. Eu falei, Lisa,
Eu tô ficando com ciúmes. Porque eu não sei o nome desses planetas aí, eu sou sem Pleiade, Arcturiano, Insectoide, Ela ficou me olhando assim. Aí ela falou para mim, sim, mas por que você quer aprender esse monte de nomes se não é o local, nem o nome que há de mudar a sua essência, mas a localidade da sua coerência que justifica o teu nome. Olha o que ela disse. E a moralidade ética em nome da tua essência que santifica a tua presença. Eu não vou esquecer isso, porque eu anotei quando ela disse. Então ela disse que é bom a gente aprender o nome dos planetas, o nome dos locais, o nome de todos os astros, quando dá uma comunicação com eles. Porém, se a gente não tem um pingo de moral e de ética, é bafo. É bafo, que vale a nada. Né? Por isso que eu, mesmo não sendo espírita, mediante a filosofia de Allan Kardec, eu estimo muito a doutrina espírita, que não, olha, é uma das melhores doutrinas para botar a gente aprumado no chão, sem fantasia. Sem fantasia. Eu posso não concordar com algumas formas de alguns espíritas se prostrarem mediante alguns preconceitos, mas a filosofia espírita é lindíssima. Eu não sou espírita, mas aqui no Brasil eu não encontro outra que apruma. Trabalha com extraterrestres, Chico Xavier escreveu Cartas de uma Morta, falando de Júpiter, de Marte, né? Divaldo também, é só a gente estudar. A diferença é que eles não deram, vamos dizer, fantasia, e eles não fantasiaram esses seres como semideuses, apenas como espíritos em outras dimensões, em outras egrégoras morfogênicas, de morfolidade. Mas fazer o quê? Tem gente que precisa de deuses de várias formas, outra, e evoluídos tecnologicamente, porque senão não tem poder. Só Jesus, viu? Vamos lá, Paloma Sampaio. Como podemos aumentar nossa imunidade e nos curar dos males da alma? Eu acabei de citar isso, Paloma, com todo respeito, para Márcia Calmon, né? Mediante ao tema de hoje envolvendo imunidade vibracional. Agora, uma coisa muito simples. E olha, é lindo, como Deus é maravilhoso. Países que não têm muita água potável, vai ter a irradiação da Lua, ou vai ter pelo menos as irradiações do Sol. Por que eu falei da água e da Lua e do Sol? A magnetização da água. Você acha que para magnetizar uma água você tem que ser espírita? Eu não conheço diploma magnetizador de água. Apesar que hoje em dia, né, tem de tudo, por causa do famoso níquel e dinheiro. Mas uma mãe, quando vê um filho com dor, mesmo ela sendo evangélica, ela pode dizer que é o dono do Espírito Santo, mas ela está magnetizando ali o filho quando está ali acolhendo. Você magnetiza o seu gatinho, o seu cachorro, os animais ou as pessoas quando você olha com carinho, com afeto, com ternura. Entendeu? Quando você tem a bravura da expressão de menos pensar e mais sentir. Porque hoje é bravo, no sentido não de bravio, de ser nervoso, mas é bravo de bater palma em pé. Uma pessoa que pode ter sensibilidade com a vida alheia, com a vida do outro. Desde uma árvore a um broto, né? Desde um cachorrinho a um ser humano passando fome na rua. Se tudo é a mesma coisa, vamos tratar tudo como a mesma coisa. Porque também a gente não pode se desapegar de uns e se desapegar nos outros. Aí já vira carência e outros nomes. Então a gente vê, Paloma, que tomar água, muita água, pegar sol, receber sol, agradecer, receber aquela energia solar e com as mãos limpas, lava ela com álcool, bota no peito, ou bota onde está doendo, imagina que você está recebendo aquela energia, está carregando o teu corpo, você está conversando com o teu corpo, respira conversando com o teu corpo, bota uma música para quem não tem sol, está chovendo ou algo assim. Hoje tem celular, você pega ali, aperta o tio Google ou no YouTube e, por exemplo, eu coloco o tono de Vivaldi, boto o celular e boto o Vivaldi tocando e fico me embalando, meu corpo para lá e para cá. Para uns parece parecer coisa de maluco, mas eu estou mentalmente conversando com o meu corpo. Eu entro dentro do meu corpo, eu faço esse exercício, acho que eu nunca falei nas minhas lives. Há muito tempo, eu tinha, acho que desde os 18 anos que eu faço isso. Eu estou com 44 anos, eu fico doente, mas é muito difícil. Eu converso com a minha coluna, eu converso com meus ossos, eu imagino eu dentro do meu corpo sem forma humana. Eu imagino energia.
Então, cada um vai dar um nome. Tem gente que vai chamar isso de passe mão de luz, reiki, fluido cósmico, jorei, passe magnético, passe de dispersão. O nome que for, a energia de Deus é amor. A forma que for, o mecanismo que essa energia usa é amar. Amor e amar, amor e amar. O nome é nome que vai simbolizar para aquele que se apega a essa liturgia, a esse sofismo, né? A essa literária. Agora, para uma mãe, para alguém que ama, doença é doença, o que ela quer é curar. Isso é o amor e isso é o amar. Então é óbvio que a gente não está desfazendo dos remédios de alopatia, homeopatia, ortomolecular, floral, chazinho da vovó, meditação, reiki. Não, a gente não está desfazendo, até quimioterapia, a gente não está desfazendo. Mas nós temos a água, nós temos o sol, nós temos a mãe natureza, nós temos algo que é gratuito, respirar. Nós devemos respirar para viver, não respirar para nos matar. Não respirar de angústia, não respirar com mágoa, não respirar com irritabilidade, não respirar com maldade, mas respirar com vida, respirar com vigor, respirar com amor, pelo menos para se curar e para não fazer o mal ao outro. Quem assim consegue, mesmo tendo seus defeitos, mesmo tendo seu gênio, é um ser humano que cura-se a curando. E a curando-se de se refinar, pode assim ser o curativo na vida alheia, nem se for pela presença, pelo ouvido, pela conversa, pelo companheirismo, pela amizade, pela companhia. Entendeu, Paloma? Agora eu não desfaço da medicina da terra, jamais, nem da medicina espiritual. Lembrando que o tema é imunidade vibracional. Nós estamos falando do que nutrimos, nós não estamos falando do que fazemos. O que fazemos tem uma frequência, tem uma vibração que locomove a vida do outro e faz nós nos movermos. Mas é o que nós não movemos com o braço, mas é o que nós nutrimos por dentro, é que locomove, é que move, é que realima, é que reacende, é que transmuta, né? Muda ou apaga ou elimina o que está em sentido de vida por nós, dentro de nós, pelo que nós alimentamos como fatos, não mais como feitos. Então, vibratoriamente falando, em termos de imunidade, é o que se nutre que pesa muito mais do que se faz. Não adianta fazer um monte de caridade, um monte de poesia, um monte de coisinha bonitinha no Facebook, que nem o Edson aí, se por dentro ela é podre, uma pessoa ruim. Repito, não quer dizer que uma pessoa boa de coração não é de ficar doente, mas o grau dela de imunidade é muito mais alto, ela tem muito mais escudos vibracionais protegendo ela. Talvez um vírus fatal não vai provocar o óbito, vai provocar uma doença, e assim por diante, porque Deus é justo e honesto, amor e amar. Nós, seres humanos, que gostamos de tornar coisas simples, sagradas conforme for o valor do níquel do nosso bolso, sagradas conforme for a conveniência da nossa intelectualidade, da nossa religiosidade ou da nossa intenção. Agora, o que é divino é o amor e o amar. E sem pretensão, o amor e o amar está no cachorro da rua, no mendigo da rua, na prostituta da rua, do gatinho lá tirado na rua, como está naquela árvore que foi queimada, naquela árvore que foi arrancada, naquele porco que está na mesa, leitão lá assado, como também naquele prato de salada de folha. Está em tudo. Agora é o ser humano que se decide. Deus não tem nada a ver com isso, nem os espíritos luminares. Nós não temos o livre-arbítrio? Então, que cada um use como quiser e corresponda como quer. Agora, eu vejo que esses vírus, essas viroses, Paloma, não são castigos. Mediante um olhar espiritual, pelo que eu ouço, e se sair além das entidades que eu trabalho por caridade comigo, os livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Ramatiz, de Edgar Armon, né, também, e outros por aí, a gente entende, até também o Evangelho segundo o Espiritismo está sempre comigo, está aqui, também fala sobre isso. Não existe castigo do alto. Deus não tem religião. Deus, ele é fraternal, ecumênico e universal. Deus não se atém ao que nós temos de sagrado como verdade absoluta. Porque Deus já tem em nós, mesmo nesse sacrossanto corpo
de carne e de osso, ou os desencarnados no plano espiritual, como seres divinos. Agora, se nós temos isso como realidade, eu não sei. Agora, que Deus é Pai, é. Então, não precisamos temer a vida, nem muito menos a Deus. E nem muito menos deixar a nossa vida nas mãos de seres luminares, aonde os mesmos, como irmãos mais velhos, não vão tolir de nós o nosso crescimento de aprendizagem moral e ética. Seja na dor, seja no amor. A diferença é que eles estão nos nossos lados, para nos aconselhar com amor e com amar, Paloma. Agora, será que os nossos ouvidos que só ouvem vão escutar com o coração essa igualdade para todos? Ou nós vamos só ouvir sem escutar e botar o que nós temos de conveniência no nosso umbigo e o que nós temos de dedução e julgamento na ponta da nossa língua? Muito obrigado pela tua pergunta, minha amiga. Eu respondi para a Márcia, para você, e acabei alongando, e formatando e formulando outros comentários, viu? Valeu, minha irmã.